Senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador, senhor advogado, senhora advogada, senhora secretária, verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regulamento Interno do Contencioso Administrativo Tributário, declaro aberta a 26ª Sessão Virtual de Julgamento do ano 2021. Esclareço que esta sessão se rege pela Portaria CONAT 140/2021 e 145/2017. Senhora secretária, tem alguma resolução ou despacho a ser aprovado? Boa tarde a todos. Senhor presidente, foi entregue o despacho para a perícia relativo ao processo de número 32.51/2018, auto de infração 2018-06369, da relatoria da doutora Dalcília Bruno Soares. Somente isso. Senhores conselheiros, leram e aprovam o despacho? Sim. De perícia? Bom, Sim. Sim. Consignado que foi aprovado o despacho de perícia. Em relação à ata da nossa sessão, da 25ª Sessão Virtual de Julgamento, os conselheiros leram e aprovam? Sim. Sim. E aprovado, presidente. Bom, consignado que foi lida e aprovada a ata do dia 19 de maio de 2021, da 25ª Sessão Virtual de Julgamento. Passamos aos processos do dia. Nós temos hoje, novamente, que são 4 processos da mesma empresa que ontem nós fizemos, nós participamos de julgamentos. São os processos de relatoria do Dr. Michel 16449/2018, auto-infração 2018-14988, Lojas Americana. Ele foi julgado procedente e a assessoria processual tributária se manifesta pela procedência. E o auto de infração 16450/2018, auto de infração 2018-14986. Também esse auto foi julgado procedente e a assessoria processual tributária se manifesta pela procedência. Ambos os recorrentes são as Lojas Americanas e recorrido à cela de julgamento. A doutora Dalcília, os outros 2 processos podem ser julgados em conjunto, ou é melhor separar o do Michel e depois você relata os seus 2? O que é que você acha? Presidente, os meus são omissão de entrada, né? Os argumentos são semelhantes, mas a questão então dos totalizadores, a infração é diferente. Então, vamos fazer separado a omissão de saída da omissão de entrada, ok? Doutor Matheus, você concorda? Sim, pode dar seguimento, nenhuma oposição. Ok, a doutora Jaqueline está presente, se não tiver, tem alguma oposição a se julgar em conjunto? Não, nenhuma oposição, doutor. Ok, então não tem oposição de nenhuma das partes de a gente fazer o julgamento conjunto. Com a palavra, o nosso conselheiro relator, doutor Michel. Doutor Michel, por favor, você faz o relato primeiro e completa o segundo e conduza, por favor, aí quando for na hora. Presidente, só confirmando o número do processo, 2018-14988, é isso? Só um minutinho. Doutor Michel, 2018-14988 e o segundo é o 2018-14986. Ele vai relatar o primeiro. Tá certo? E o segundo ele complementa com as diferenças. E aí a gente conduz a votação naquilo que hoje, embora sejam processos semelhantes, a gente tem que fazer as mesmas considerações, talvez não precise mais aquele negócio de conhecer ou não conhecer, tá certo? E a gente já passa para a votação diretamente. Nós temos já tem algumas coisas que foram decididas ontem, mas hoje, como eu sempre volto a dizer, hoje é um novo julgamento, as pessoas podem pensar diferente e mudar, né? Então, com a palavra do conselheiro relator, são novos processos. Doutor Michel.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todas e a todos, conselheiras, conselheiros, doutor Evaneide, doutor Matheus, uma alegria tê-lo aqui conosco mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Uma alegria ver a todos com saúde, muito importante nos dias de hoje. Sempre é, né? Hoje, nesses dias é especial. Senhor presidente, o primeiro processo, ele versa sobre uma auto de infração que imputa à autuada a conduta de omitir saídas, né? Deixar de emitir documentos fiscais para cobertar as saídas, que no caso desse processo eram mercadorias que já foram tributadas por substituição tributária. Isso no ano de 2014. A penalidade sugerida é a do artigo 126 e é informado que foi feito um levantamento de estoque, foi feito também as unificações de vários produtos, todos com os relatórios relacionados no CD em anexo. A autuada apresentou defesa, alegando a impossibilidade da inclusão dos diretores como responsáveis solidários pelo crédito tributário lançado, alega uma série de percalços relacionados ao seu controle de estoque, tal como venda de mercadorias com erro de código, unidade de medida indicada na nota fiscal de entrada errada, furtos, perdas e quebras de mercadorias, e ainda ausência de prejuízo ao erário. Para reforçar ainda mais o exposto e afastar de forma inquestionável que o alegado no auto não revela a realidade dos fatos, a impugnante apresenta exemplos que demonstram que as alegadas saídas de mercadorias sem documentos fiscais, na verdade, se referem a perdas de mercadoria, cujo ajuste contábil foi devidamente realizado pela impugnante. Pede que seja reconhecida a ilegitimidade dos diretores para figurarem no polo passivo, seja deferida a realização de perícia técnica ou julgado improcedente o auto de infração. Contudo, o julgamento singular foi pela procedência do auto de infração, também aplicando o artigo 126. Conformada com a decisão singular, a recorrente interpôs recurso ordinário, onde basicamente aduziu as mesmas razões e pedidos apresentados na peça impugnatória. A assessoria processual tributária emitiu parecer, onde manifestou-se favorável ao conhecimento do recurso ordinário, mas para negar-lhe provimento, confirmar a decisão de procedência exarada em primeira instância. Esse, senhor presidente, é o relato do primeiro processo. O segundo processo, o auto de infração 2018-14-986, também se refere à acusação de omissão de saídas, só que desta feita, mercadorias sujeitas à tributação do ICMS pelo regime normal. No auto de infração, está sugerida a penalidade do artigo 126. E acontece que o relato ele é ambíguo. O relato, ora, no início, fala que a mercadoria é sujeita a ST, e na sua parte final do relato no auto de infração, informa que se trata de mercadoria sujeita à tributação normal. Quando se observa os relatórios que estão anexos ao auto de infração, se verifica que realmente são mercadorias sujeitas à tributação normal, mas no auto de infração tem essa condição. Além daquilo que foi alegado no auto já relatado, a autuada, quando da sua impugnação, aduziu também nulidade por divergência entre os fatos narrados, a fundamentação legal e o crédito tributário lançado, tendo em vista justamente essa discrepância no relato do auto de infração e o fato de ter sugerido a penalidade do artigo 126, que, como sabemos, se refere à mercadoria já tributada por ST. Também alegou ofensa ao princípio do não confisco, por conta que o valor da multa sugerida é superior ao valor do tributo lançado, e pede que seja reconhecida a legitimidade dos diretores para figurar no polo passivo, seja julgado nulo o feito fiscal, deferida a realização de perícia, cancelada a multa sugerida no auto de infração, por ser confiscatória, ou julgado improcedente o auto de infração. A decisão foi de procedência, aplicando a penalidade do 123.3b, né, já fazendo a correção da penalidade sugerida no auto de infração. Aqui também a assessoria processual tributária, aqui também houve interposição de recurso ordinário, onde foram aduzidas as mesmas razões e pedidos
da peça impugnatória, e a assessoria processual tributária, assim como no outro auto, manifestou-se pelo conhecimento do recurso ordinário, mas para negar improvimento e confirmar a decisão de primeira instância. São os relatos dos dois processos, senhor presidente. O senhor está sem áudio, senhor presidente. Obrigado, doutor Michel. Doutor Matheus, deu para entender as duas autuações, né? Ambas são de omissão de saída, só que a segunda tem uma questãozinha de pedido de nulidade. Com a palavra o nosso procurador, doutor Matheus Viana. Doutor Matheus. Muito bem, senhores. Primeiramente, agradecer a todos pela acolhida, sempre prazeroso estar, porque a acolhida calorosa dessas, a gente se sente bem à vontade, se sente até com mais vontade de vir. Eu acho que eu vou falar para o Rafael para ele ter cuidado, senão eu vou acabar assumindo também a quarta Câmara, tá? Mas cumprimento aqui a doutora Dalcília, a Ivete, que parece que está rejuvenescendo, né, doutora Ivete? Muito bem. Evaneide, nossa secretária, que está ótima, que bom que está aqui conosco, a tranquilidade, a doutora Evaneide. Doutor Alexandre, doutor Michel, doutor Rogério, bem, e a doutora Jaqueline, que aí deve estar escutando. A todos uma boa tarde. Bem, a autuação decorre do levantamento denominado quantitativo de estoque, levantamento quantitativo de estoque. E como vocês sabem, todos já, e são expertos nisso, o levantamento quantitativo de estoque leva em consideração a quantidade de mercadorias que ingressaram, saíram e estão em estoque, ou estavam em estoque em um determinado período, tanto o estoque inicial quanto o final daquele período fiscalizado. É uma soma e uma subtração. Nada mais é o levantamento quantitativo de estoque, em que o agente fiscal cuidadoso faz aquilo que o doutor Michel já apontou, faz as junções de itens que tenham algum tipo de semelhança, tem um cuidado de identificar precisamente as unidades de medida, coisas desse tipo que são básicas, elementares de qualquer levantamento. E isso foi feito nesse levantamento, como já apontado pelo doutor Michel. Mas vem a empresa e faz um argumento bem interessante. Como as nulidades já foram até apreciadas nesse processo, ou por essa Câmara, no processo anterior, que é a questão da responsabilidade do sócio, que deve ser excluída, é evidente, a questão da nulidade. Só tem uma nulidade, aliás, nesse processo aí, que é a questão da ambiguidade, da possível nulidade, que é a ambiguidade que nós vamos discorrer, mas o fato é que as nulidades que foram suscitadas são as mesmas do processo anterior. Aliás, quando eu estava lendo a ata do processo anterior, parecia que estava vendo esses processos aqui. Pois bem, e a empresa, então, a recorrente, vem aos autos e diz, olha, o que aconteceu foi um equívoco por parte da contabilidade ou do controle, que não houve a omissão. O que ocorreram foram ajustes que foram feitos, transferência de mercadoria recebida de uma filial ou de outra. É um argumento razoável, até isso efetivamente pode ocorrer. Algumas perdas que se deram por ocasião da própria operação, da atividade da empresa, etc. e tal, mas há um elemento preponderante, que a empresa não trouxe nenhum documento que comprovasse as afirmativas ou as afirmações. Doutor Alexandre Linhares sabe muito bem disso, que sem elemento probatório, quer dizer, falar e não apresentar a prova é absolutamente inválido. A retórica é muito boa como preliminar, como base
como premissa para sustentar algo. Mas sem a prova efetiva do que se está falando, principalmente no caso do levantamento quantitativo de estoque, a argumentação, a retórica, a premissa utilizada acaba não se sustentando. Então, a premissa utilizada pelo recorrente foi, houve transferência de mercadoria, mas os registros não foram efetuados. Cadê o documento? Pergunta o agente, aliás, o assessor tributário vai nesse sentido também, e disse, mas não foram apresentados nenhum documento comprovando que houve esse ajuste. Isso é um documento, não dá para fazer nada. Inclusive, o pedido de perícia, que foi solicitado pela recorrente, também não se sustenta. Periciar o quê? Se não há um elemento mínimo comprobatório de que houve erro no levantamento fiscal. Então, por tal razão, é que a Procuradoria entende que o caso, sim, em relação ao mérito, é de procedência da acusação. Tem um detalhe interessante, que é a questão da ambiguidade apontado pelo conselheiro relator, quando ele diz, olha, em um processo, como é uma omissão de saídas de produtos sujeitos à tributação normal e de produtos sujeitos à substituição tributária, há no processo relativo a um desses itens uma ambiguidade na acusação. Lá na parte inicial do auto de fração, você fica em dúvida se é mercadoria sujeita à tributação normal ou se é mercadoria sujeita à substituição tributária. Ora, mas o próprio relator, ele já esclareceu esse fato, é que quando se olha os elementos que foram juntados aos autos, nas planilhas de levantamento que foram realizados pelo agente fiscal, verifica-se que, na verdade, são produtos sujeitos, sim, à substituição tributária e produtos não sujeitos à substituição tributária, produtos sujeitos à tributação normal. Então, tendo em vista que, nos elementos probatórios juntados pelo agente fiscal, essa questão está devidamente esclarecida, me parece que a nulidade suscitada pela parte em relação a essa possível ambiguidade, ela deve ser afastada. Então, os senhores se manifestando mais uma vez a alegria de estar participando dessa sessão com vocês, a Procuradoria entende que o caso é de procedência da acusação fiscal. É isso, senhores. Muito obrigado, doutor Matheus. A doutora Jaqueline quer se pronunciar? Não, doutor, pode prosseguir. Obrigado. Bom, com a palavra o conselheiro relator, doutor Michel. Doutor Michel, nós temos que conduzir as votações sempre de acordo com o que tem o recurso, tá certo? Então, se o recurso está falando, primeiramente, o primeiro processo fala também da parte da exclusão do polo passivo. Eu acho que hoje a gente os conselheiros, não sei se vão querer trazer novamente, conhecer ou não conhecer, em relação a essa parte. Gostaria que o conselheiro conduzisse, e se a gente pudesse passar em relação a isso, seria mais dinâmico o nosso trabalho. Doutor Michel, você começa, depois a gente passa para os demais. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu entendo que seria interessante, até para ficar mais fácil para quem for ler as atas de ontem e de hoje, a gente seguir o mesmo procedimento. Eu acho que os debates hoje serão em menor volume, tendo em vista que já houve muita ponderação a respeito desses temas na vez passada. Então, acho que, se o senhor me permite, eu vou tentar fazer da mesma forma de ontem, no que se refere ao... Pode ser? Pode ser, contanto que a gente agilize, que não tem... Os debates, eu acho que já aconteceram demais, mas a gente está aqui para conduzir. Se houver... Se necessidade, a gente faz novamente o voto de desempate, se for necessário. Mas vamos lá, comece. Okay, pode começar aí e conduza da mesma maneira. Então, sem maiores interrupções, vamos direto aqui aos temas. O que acontece?
Quem está defendendo aqui, alegando a exclusão da retirada dos diretores do polo passivo, é a pessoa jurídica autuada. E o direito, aí no caso, que estaria sendo violado, seria o das pessoas físicas. Então, eu entendo que não deve haver o conhecimento do recurso ordinário nesse tópico, por falta de legitimidade da parte. É como um manifesto, senhor presidente. Alguém quer debater sobre o assunto? Está dando uma paradazinha no da Ivete. Ninguém quis, senhor presidente. Presidente, Ninguém quis. na votação passada, eu acho que só eu e o Alexandre fomos vencidos nisso aí, não, Alexandre? Não, foi 4-3. Não, no passado votou. A Ivete também votou com você. Votou pelo conhecimento. Oi, Doutor Ivete. Foi. Doutor Ivete, você e o Alexandre, foi por voto de desempate. Foi uma questão de fatos. O doutor Michel já se colocou. Ninguém quer debater, nós vamos votar em relação ao conhecimento do recurso nesta parte. Eu entendi que o Alexandre pediu para falar? Não? Não, eu ia no mérito, né? Mas vai a questão do conhecimento ou não, né? Então, eu tinha proposto ao conselheiro Michel a gente já ir no conhecer, mas ele acha que como tem os processos no mesmo tipo de ação fiscal, ele acha interessante conter as mesmas discussões, tá certo? E porque ele fez ontem, e aí ele acha que também ele ainda tem o mesmo posicionamento, e a gente vai discutir isso, passa para frente. É só questão de agilidade que diminui a agilidade, mas a decisão já pode ser proclamada na mesma hora, não tem problema não. Senhor presidente. Não é problema. Diga, doutora. Se me permite aproveitar que ontem a gente estava sem a presença do procurador, estava com o nosso assessor, mas o procurador ele tem uma visão sobre essa questão dos sócios, até da fase, né, até que ponto prejudica essa corresponsabilidade. Será que seria possível ouvir até que ponto essa corresponsabilidade ou a questão mesmo da ilegitimidade assim, da empresa empreitear essa exclusão dos sócios? Eu gostaria de ouvir o procurador. Ele, inclusive, ele se posicionou, pelo que eu escutei ele se posicionando a respeito disso aí, né? Ele, na posição dele, mas a gente pode escutar novamente, não há problema nenhum. Não, se eu já fez, então eu não, desculpe eu não ter percebido. Não, então. mas tudo bem, mas doutor Matheus, a doutora Dalcília, acho que não escutou, por favor, dá para repetir seu posicionamento acerca da solicitação de exclusão do polo passivo? É que só, assim, a minha ideia agora, na verdade, era assim, eu queria ter uma ideia depois que porque ontem foi discutido que o nome dos sócios vão para a dívida ativa, né, o doutor Alexandre trouxe esse fato. Aí a fase de execução, que é a visão que a Procuradoria tem, eu gostaria até de conhecer como é que é nessa fase de execução. Eu sei que é mais para título, como a gente já acredita que não vai demorar muito hoje, pelas discussões que já houve, então, se o presidente me permite, até essa oportunidade de ter esse conhecimento, assim, do que acontece com os sócios depois que é escrito na dívida. Era mais nesse sentido que eu estava querendo ouvir. Ok, vamos escutar o doutor Matheus. Ok, senhor presidente, não me farei de rogado. Quanto a... Alguém pediu aí? Atribuição. Doutor Matheus, só me permita, porque ontem eu até invoquei o seu nome. Então, antes do meu mestre, do nosso mestre falar, deixa eu só, em 2 minutos, 1 minuto, falar o que eu falei ontem, porque aí o senhor vai poder ponderar em cima do que eu falei. O que eu disse ontem foi o seguinte, que existe já uma jurisprudência consolidada no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,
que o sócio, quando consta na CDA, o nome consta na CDA, é ele que tem que provar a não ocorrência das hipóteses do artigo 135 do CTN, ou do 134. Cabe ao devedor, ao contribuinte provar. E ele iria para a CDA porque a dívida ativa escrevia na CDA automaticamente até abril de 2019, porque depois que veio o decreto da imputação, precisa de um procedimento prévio. Mas os fatos geradores ocorridos até abril de 2019 vão automaticamente para a CDA, e uma vez automaticamente vão para a execução e redireciona para ele. E falei, inclusive, que esse era automático, e isso, inclusive, empatava a certidão negativa do sócio, automaticamente. Saiu do CONAT, empata a certidão. Então, foi isso que eu falei, que aí é importante o senhor ter esse prévio conhecimento que eu tenho dito isso ontem. Inclusive, falei que foi seu estagiário, com muito prazer, na Procuradoria, viu? Obrigado. Rapaz, essa garotada, né, gosta de destacar a nossa idade, mas é isso mesmo. São dois momentos em relação a essa questão da atribuição de responsabilidade. Aquele momento anterior às normas que regulamentaram a atribuição de responsabilidade do sócio, e o momento posterior. Tá? Então, em relação ao momento anterior, aí o contribuinte, os sócios que já estão inscritos em dívida ativa, aí esse vai ter que adotar uma conduta de ingressar com o pedido administrativo junto à Procuradoria para exclusão de responsabilidade, ou mesmo no âmbito judicial pedir essa exclusão. Aí não tem jeito. Mas em relação à data posterior ao decreto que tratou, ao regulamento que tratou da imputação de responsabilidade, e aí há um detalhe, doutor Alexandre, que você não observou, é que em relação aos processos que estão em tramitação, né, e na qual há uma presumível atribuição de responsabilidade, a dívida ativa não vai escrever esse. Então, os processos que estão em curso, como é esse caso aqui, ainda que seja anterior a 2019, ainda que os fatos tenham ocorrido em período anterior a 2019, como não houve procedimento de imputação de responsabilidade com a participação do sócio diretamente na discussão dessa responsabilidade, então o nome dele não será lançado na dívida ativa. Então, quanto a isso, esse processo é daqui, independentemente da manifestação dessa Câmara, o nome do sócio não será inscrito em dívida ativa. Por quê? Porque, em relação a essa atribuição de responsabilidade, não foi feito o devido processo. Tá? Então, a essa legislação processual, diria, ou procedimental, ela se aplica aos fatos que estão ocorrendo, como é o caso aqui. Então, o que é que tem sido feito lá na primeira Câmara, que nós sugerimos? É que o relator, ainda que não se manifeste sobre a exclusão da responsabilidade, e isso tem ocorrido, ele não se manifesta diretamente dizendo se exclui ou não a responsabilidade, e explica as razões, mas lá no seu relato ele diz, tendo em vista que não foi adotado o procedimento estabelecido na legislação regente quanto à atribuição de responsabilidade, pensa-se o caso é de não inclusão do nome desses sócios na dívida ativa. Então, há uma referência desse tipo, a Evaneide pode até depois pegar uma cópia de um processo desse para fornecer aqui para os colegas, que aí fica fácil a redação. Bem, esse é um ponto. O segundo ponto, quanto à exclusão da responsabilidade em si, doutora Dalcília, com o pedido, com o requerimento que ele faz, o posicionamento que foi adotado, que foi apontado pelo doutor Michel, ele está correto na questão formal, ou seja, sem uma representação expressa, não pode a pessoa, outra pessoa qualquer, sem a representação, requerer direitos que cabem a outra pessoa.
pessoa. Então, nesse caso aí, quando é a empresa, pessoa jurídica, que requer a exclusão do nome dos sócios dessa responsabilidade, se não tem uma procuração, um ato, um mandato específico para isso, não, se não tem essa autorização para que ela o faça em nome de terceiro, é evidente que aí é claro que ela não pode fazer. Ele é nesse sentido que o doutor Michel se manifestou, dizendo, aqui não cabe manifestação sobre isso, porque ela não tem poderes jurídicos para representar o terceiro. Quem deveria ter feito o pedido era a própria pessoa para a qual foi atribuída a responsabilidade. Ou então uma procuração para que o terceiro, no caso a empresa, pudesse fazê-lo, isso não consta nos autos. Então, nesse aspecto formal, o doutor Michel tem razão quando diz, o caso é de não conhecimento do recurso mas o resultado acaba sendo o mesmo, de um jeito ou de outro. E qual é o resultado? É a não atribuição de responsabilidade, de um jeito ou de outro, porque ao sócio não foi dada não foi aberta a oportunidade para que ele pudesse discutir essa atribuição de responsabilidade. E, finalmente, né, o terceiro ponto, que é a possibilidade, na execução fiscal, da Procuradoria atribuir essa responsabilidade. Em algumas situações, a Procuradoria até que faz essa atribuição de responsabilidade naquelas situações em que a conduta dolosa ela surge dos próprios fatos, não precisa nem de comprovação. E aí, só a título de exemplo, já discuti até em sessão isso, quando a empresa ela omite vendas ou toma conduta fraudulenta, é evidente que, nesse caso aí, essa conduta fraudulenta repercute na figura do sócio. Porque, quando eu estou falando sócio, aquele que tem poderes. Evidentemente, não é qualquer sócio também. É aquele que tem poderes para determinar. Não é para emitir nota fiscal. E aí, o setor contábil não emite, fiscal não emite nota fiscal. Então, em algumas situações, lá na execução fiscal, essa atribuição de responsabilidade poderá ser requerida. Mas ela só será feita formalmente desde o início, a partir de 2019, quando for aberto, for oportunizado, for feita acusação direta, formal, e for oportunizado ao contribuinte, ao sócio, para que ele se defenda num processo regular. Então, em síntese, e para não prolongar discussões, a Procuradoria entende que a posição que já foi tomada por essa Câmara, ela é razoável também, né, no processo anterior, né, e é nesse sentido, por isso, doutora Dalcília, é que o nosso presidente aí falou, olha, a Procuradoria já se manifestou sobre essa matéria, exatamente porque eu disse, não, essa questão já foi definida por essa Câmara, e de um jeito ou de outro o resultado será o mesmo. É isso. Obrigado, doutor Rafael, doutor Matheus. Doutor Michel, você trouxe a ilegitimidade da parte, pedir, mantém essa ilegitimidade. Sim, senhor presidente. Bom, doutor Michel entende que é ilegítima a parte da parte. Doutora Dalcília, como vota em relação à ilegitimidade da parte em requerer? Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí as explicações do doutor Matheus, né, uma gentileza aí, porque aclarou alguns aspectos que até então, a mim, pelo menos, e aí até para tranquilizar a consciência aqui, né, acalmou mais, que não se está fazendo uma injustiça aqui ao se votar. Então, voto com o relator, senhor presidente, por não conhecer. Doutor Alexandre. Senhor presidente, eu acompanho o relator nesse ponto por outros fundamentos, já mencionados nos votos anteriores, que deixo de conhecer do recurso por entender desnecessário, uma vez que os sócios que constam no auto de infração não foram corresponsabilizados e nem são
citados no presente. Aquela mesma fundamentação, só que você agora não conhece mais, não vai precisar de voto de desempate. É isso? Perfeito, exato. Aquela mesma fundamentação que você trouxe, que é só para poder... É só copiar e colar. Porque o sócio passivo, o sócio não configura como corresponsável, visto que na autuação não se deram somente em relação à entidade, né, que os diretores sequer foram intimados, não é isso aqui mesmo? Perfeitamente, isso. Bom, você não conhece. 3. Doutora Francileide. Acompanho o voto do relator, só falar aqui com o doutor Matheus. Muito bom tê-lo aqui, relembrar a primeira Câmara. Eu não conheço. Doutora Francileide, eu não a cumprimentei, me desculpe, mas é como se só não está aparecendo, apareceu agora que eu a vi. Que bom vê-la, e bem, graças a Deus. Doutor Robério. Presidente, dos mesmos termos do conselheiro Alexandre. Não conheço, acho que agora... Doutor Ivete. Conheço do recurso. Então, por maioria de votos, a 4ª Câmara não conhece do recurso na parte, vai alterar aqui, em relação à exclusão do polo passivo. Em especial em relação à ilegitimidade passiva da pessoa jurídica em requerer a exclusão do polo passivo dos sócios. Tá certo? Entendem os senhores conselheiros que a pessoa jurídica não pode defender não pode defender os sócios, né? Não tem procuração para defender os sócios. Os conselheiros Francisco Robério dos Santos Linhares, Francisco Alexandre dos Santos Linhares e Roberto Fontenelle de Carvalho também não conhecem do recurso, mas por outro fundamento. Eles entendem que os diretores sequer foram intimados para se manifestarem nos autos, e de modo algum foram imputados nenhuma conduta ilícita nas hipóteses previstas no artigo 135 do CTN. Razão porque eles entendem que eles não figuram como corresponsáveis no presente lançamento fiscal. É isso, doutor Alexandre? Doutor Alexandre? Para mim está ótimo. Importante só constar que a gente entende que eles não configuram como corresponsáveis. Ok. Votou pelo conhecimento do recurso a conselheira Ivete. Nessa parte aí nós temos algumas alterações, só uma pequena alteração. Esse voto, pessoal, vai servir para os 4 processos de hoje. Pode ser? Pergunta aos conselheiros, que é mesmo... Pronto. Doutor Michel, dê continuidade aos trabalhos. Pois não, senhor presidente. No próximo item, que também vale para os dois, nós temos a perícia, que eu entendo, senhor presidente, que ela foi solicitada de maneira genérica. Então, nos termos do artigo 97.1, salvo engano, da Lei do Contencioso Administrativo Tributário, eu entendo que deve ser afastado o pedido de perícia, não deve ser acatado o pedido de perícia. Bom, a palavra está facultada aos demais. Não havendo ninguém que quer, então, doutor Michel, em relação ao pedido de perícia, como vota? Eu voto pelo seu não acatamento. Serve para os dois processos, depois a gente vai ver
doutora Dalcília, em separado, certo? Nós não relatamos os dois, então, em relação à perícia, só serve para os seus dois processos, ok? Ok. E aí, para a gente fazer a coisa dentro a parte da ilegitimidade, não, porque não tem problema, ninguém está vendo mérito, mas a parte de perícia é necessário que os conselheiros vejam se tem os mesmos elementos nos outros autos. Doutora Dalcília, como se posiciona em relação ao pedido de perícia? O doutor Michel afastou, entendendo que foi formulado de forma genérica e fundamentou o seu não acatamento e deferimento ao pedido de perícia no inciso 1º do artigo 97 da Lei 15.614 de 2014. Como a conselheira se pronuncia? Senhor presidente, eu afasto com o relator, só ressaltando que a documentação, e aí vou me aprofundar mais nela no meu relato, ela não traz nada objetivo que possa ensejar um pedido de perícia, nada que pudesse afastar a acusação, a documentação que a defesa trouxe. Então, realmente foi formulada de forma genérica e por considerar suficiente as provas dos autos. Okay. Com o relator. Com o relator. Doutor Alexandre. Com o relator. Doutora Francileite. Com o relator. Doutor Roberto. Com o relator. Doutora Ivete. Com o relator. Bom, por unanimidade de votos, a 4ª Câmara indefere o pedido de perícia, entendendo que foi formulada de forma genérica e fundamentando sua decisão no artigo 97, inciso 1º da Lei 15.614 de 2014. Doutor Michel, mais alguma... tem a parte de caráter confiscatório do segundo processo, não é isso? Nós temos no segundo processo tanto o pedido de nulidade, o cerceamento do direito de defesa, como a alegação de multa confiscatória. Ok. Então, nós temos esses dois pontos. Qual o senhor quer começar, presidente? Eu acho que o caráter confiscatório, certo, é um assunto que a gente pode... Sempre eu acho que a parte de nulidade a gente tem que tratar logo para poder afastar ou não, porque os outros elementos vêm a posterior, certo? Doutor Alexandre, a nulidade que suscitou ontem, o senhor vai trazer também para esse processo de hoje? Mantenha o seu presente. Já fui. Doutor Michel, como são processos ontem nós temos uma gravação, doutor Alexandre, é bom a gente trazer isso em gravação. Gostaria de pedir ao doutor Alexandre, certo, que traga, pelo menos o procurador está presente, parte e fica gravado qual é a nulidade suscitada pelo doutor Alexandre. Doutor Michel, vou passar a palavra um pouquinho para o doutor Alexandre, porque aí você conduz em seguida sobre esse tema. Obrigado, doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhores conselheiros. Boa tarde, senhor procurador, doutor Matheus. Boa tarde ao colega advogado. Bom, nesse ponto eu trago novamente o conhecimento da nulidade de ofício por uma única razão. O regulamento que trata do processo administrativo no estado do Ceará, ele fala que é dever do auditor lavrar uma auto-infração com precisão e clareza. Isso é um princípio básico necessário para que os contribuintes possam exercer não só o contraditório, não só a sua defesa, mas a sua ampla defesa. Então, sempre que um auto de infração causar algum embaraço à defesa, ele, ao meu ver, ao meu entendimento, estaria incorrendo numa nulidade. E o presente auto de infração, ele traz a seguinte situação: ele não permite que o homem médio, o homem comum, né, pessoas que não têm a nossa vivência
no contencioso, que conhece o auto de infração, chegue a essa conclusão. Até porque eu não estou, quando eu falo isso, eu não estou levando em consideração, doutor Matheus, o conjunto da ópera, né? Todos os autos de infração. Cada auto de infração, ele é uno, ele é independente, ele é autônomo, ele tem a sua fundamentação, ele tem a sua razão de ser, e ele tem que se bastar. Então, analisando isoladamente o auto de infração, a gente percebe que o relato, ele é impreciso, a indicação, ele não indica os dispositivos infringidos, o contribuinte, ele não consegue identificar que dispositivo do regulamento ele infringiu, porque não foi citado. Opa, caiu aqui. Estão me ouvindo? Desculpa, caiu aqui para mim. Então, o auto de infração, ele não indica quais dispositivos do regulamento foram infringidos. Ele aponta um dispositivo legal de penalidade que não condiz com a infração a que ele quer enquadrar. E quando você parte, portanto, para as informações complementares, numa tentativa de esclarecer o que se trata esse auto de infração, infelizmente, o auditor, ele usou a mesma informação complementar para toda a ação fiscal, de maneira que ela não consegue identificar para esse caso concreto, afinal, do que está sendo autuado. O contribuinte está sendo autuado de omissão de saída por mercadoria sujeita à substituição tributária ou sujeita à tributação normal. Isso tem uma grande diferença, tem finalidade diferente, tem fundamentações diferentes. Então, por conta disso, né, e não é pelo simples fato de que o contribuinte tenha trazido em sua defesa argumentos. Não é pelo fato do contribuinte ter colocado em seu recurso elementos de defesa que isso não possa ter incorrido para ele um prejuízo à sua ampla defesa. Por quê? Porque se eu levar adiante esse raciocínio, essa tese, implicaria dizer que o contribuinte era obrigado a deixar em branco a sua defesa para poder ter a sua garantia, a ampla defesa assegurada. E eu não posso manter um tipo de raciocínio desse. Então, por essas razões, é que eu entendo que o auto de infração, ele tem essa nulidade. E eu só consigo, como tendo vivência em auto de infração da Cefaz, eu só consigo superar essa dificuldade quando eu entro nos elementos do auto de infração. Você só consegue realmente definir que infração o contribuinte está sendo acusado quando você pega os elementos probatórios do auto de infração. E eu entendo que o auto de infração, enquanto documento formal, ele tem que ser claro e preciso, e não ser suficiente, e não os seus documentos probatórios de justificar, fundamentar, revelar a que acusação o contribuinte está sendo sujeito no seu auto de infração. Eu não sei se eu fui claro, mas fica à disposição para demais esclarecimentos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Michel, nós temos, então, hoje a parte não trouxe aquela segunda nulidade que estava na defesa. Tem só a nulidade trazida em recurso, não é isso? Isso. É a mesma que estava na defesa, né, senhor presidente? Né? É a ela mesma repete, que está? Ela repete. Então, aquela redação que nós trouxemos, ela está mais... Isso. Presidente, ela repete, só que com outra... Doutor Roberto. Eu na votação de ontem, eu acho que não acompanhei o Alexandre nesse sentido. Teria como ver isso aí na Evaneide, tem como ver isso aí na ata passada? Tem sim. Eu tinha anotado como se você tivesse acompanhado ele nisso aí. Não tenho certeza, não. Aliás, não, eu acho que ele votou sozinho. Não, foi 4-2. Foi 4-2. Você acompanhou ele, salvo engano. Então acompanhei, não foi? Foi. Quase certeza que foi. A Ivete não voltou. Mas a gente pode ver a gravação disso aí. Não, foi não.
Foi não. Foi não, foi 4-2 e foi o doutor Roberto e o doutor Alexandre. Senhor presidente, antes da votação, gostaria de trazer assim uma questão de fato. Tranquilo. Aí só me avisar. Pode trazer. Pode ser agora? Não, é que ontem a representante, ela trouxe a questão no recurso, que também questionou a divergência do crédito. Realmente, no recurso, ela põe um tópico, que é a divergência entre os fatos narrados, a fundamentação legal e o crédito tributário lançado. Então, eu tenho 2 computadores aqui, eu comparei, parágrafo por parágrafo, a defesa dos 2 autos que estamos analisando, porque os 2 se tratam de omissão de saída, né, como já vimos, omissão de saída, só mudando o exercício, e a tributação. E para ver qual foi o prejuízo que ela pode ter tido, né, porque faz parte do cerceamento de defesa que alguma coisa ela tenha deixado de esse ato falho aí, que eu estou chamando assim do fiscal, tenha dificultado de alguma forma a defesa dela. E o que eu percebi nessa comparação é que ela abriu um item no recurso que tem esse item para ser votado, ela abriu um item exclusivamente com esse tópico, flagrante nulidade da autuação, que é o item 3.2, que é a divergência entre os fatos narrados, fundamentação legal e crédito tributário lançado. Aí ela começa a desenvolver essas divergências que ela encontrou no auto. Quando é na parte de mérito, que ela recupera no item seguinte, aqui 3.3, é exatamente da especificidade do controle de estoque da recorrente necessária à aplicação do princípio da verdade material. Ela repete exatamente os mesmos argumentos, parágrafo por parágrafo, palavra por palavra, do que ela se defendeu no processo, no primeiro processo. Então, ela muda apenas o produto. Aqui ela muda o produto que ela usa de exemplo, por algum motivo, porque ela traz as planilhas próprias dela, então, para fundamentar nessas planilhas de controle interno, ela muda o produto. E ela não questiona a questão do crédito tributário, como eu falei ontem, até porque um desses processos é o par do que foi julgado. O par que eu quero dizer que ontem a gente foi pela entrada e hoje é a saída, né? É a mesma ação fiscal. Então, assim, o totalizador realmente confere, não existe essa divergência. Eu novamente verifiquei isso para ter o cuidado de estar sendo assim, ter a justiça fiscal realmente confere, não existe essa divergência de valor lançado do totalizador e do que está descrito no auto de infração ou na informação complementar. Só queria trazer esses fatos aí, porque realmente eu não vi um prejuízo anunciado que todos os autos, como eu já tinha lido alguns e faltavam os de hoje, essa parte de recurso do doutor Michel, que os meus eu já tinha lido, e já tinha visto também essa repetição dos argumentos do recurso e da defesa. Então, por isso, eu tenho assim, a convicção de que não causou prejuízo esse erro material, não é material, um erro formal, que apenas da troca aí, porque no cálculo da multa ele calculou corretamente, de novo, nesse processo, ele calculou a penalidade dos 30%, embora tenha botado lá 126 no campo do dispositivo, mas no valor lançado, lançou corretamente. Então, é só isso, presidente. Obrigado, doutora Dalcília. Doutor Michel, você ainda quer se manifestar? Ou nós vamos para a parte de votação? Não, na sessão de ontem eu já me manifestei sobre o tema, acho que todos já se manifestaram sobre o tema. Acredito que possamos ir, no que concerne a mim, já posso ir direto para a votação. Bom, nós temos aqui, doutor Michel, só um minutinho. Nós temos uma nulidade trazida pelo doutor Alexandre, de ofício, e a nulidade trazida pela empresa.
pela defesa. A anulidade trazida pela empresa é por falta de clareza, imprecisão e contradição na peça acusatória, não é isso? Em outras palavras, é isso. Ela até apresenta um complemento que também avança, inclusive, em relação ao lançamento por ter completa dissonância entre o valor do crédito tributário exigido e a fundamentação legal e descrição dos fatos. Violação ao artigo 142 do CTN. Tá certo? E o doutor Alexandre traz também a nulidade por cessamento de direito também de defesa, em virtude de falta de clareza e precisão do lançamento, apresentada de ofício, com fundamento do artigo 41, parágrafo 2º do artigo 32, 885/2018. Você quer se posicionar para votar? Para poder a gente ficar isso, você se posicionou ontem, mas é uma sessão nova, tá certo? E é bom a gente pelo menos saber o que é que o conselheiro relator, por que é que o conselheiro relator votou. Pois não, senhor presidente. Acho interessante mesmo. Senhor presidente, se o senhor me permite, eu entendo que as nulidades suscitadas não podem prosperar. Me parece que há realmente um descompasso, mas um descompasso que não traz efetivamente prejuízo ao exercício da ampla defesa por parte do contribuinte autuado. Quanto à sugestão equivocada de uma penalidade, eu entendo que a própria lei do contencioso administrativo tributário, 15.614, ela já prevê a possibilidade de haver uma retificação dos itens que seriam violados ou dos itens que seriam da punição, quando os fatos estiverem claros. E, ao meu ver, os fatos estão claros. Né? Quando a gente observa a planilha que acompanha o relatório, que acompanha os autos, a gente observa claramente que se trata de mercadoria sujeita a tributação normal. É fácil verificar que a penalidade foi aplicada no montante de 30%, é só dividir a base de cálculo, o valor da multa pela base de cálculo, que consta ambos os dados lá no auto de infração. No auto de infração também consta o valor da alíquota, então dá para ver que foi a tributação normal que foi aplicada. Portanto, senhor presidente, me parece que não é o caso de nulidade do presente feito fiscal. O senhor está sem áudio, senhor presidente. Continua sem áudio, senhor presidente. Obrigado, Michel. O conselheiro relator entende pelo afastamento das nulidades suscitadas, uma trazida tanto pela empresa, por cessamento de direito de defesa, como uma trazida pelo doutor Alexandre Linhares, também por cessamento de direito de defesa, ambos trazidas já em sessão. E a doutora Dalcília, como se posiciona? Como relator, afastando, senhor presidente. Doutor Alexandre. Senhor presidente, eu abro a divergência pelos meus fundamentos anteriores, só ressaltando que eu entendo que a nossa legislação fala que os fatos do auto de infração, quando for possível a superação do equívoco, isso não vai gerar nulidade. Mas quando é preciso sair do auto de infração para esclarecer o auto de infração, eu entendo que aí gera nulidade. Essa é a razão. Aí eu volto, meu entendimento, abro a divergência. Doutora Francileite. Relator. Doutor Roberto. Com a divergência. Doutora Ivete. Com o relator. Bom,
por maioria de votos, a quarta Câmara afasta as nulidades, decide afastar a nulidade suscitada por maioria de votos. Entende os senhores conselheiros que não houve qualquer cerceamento ao direito de defesa e fundamenta sua decisão com base no artigo 84, parágrafo 7 da Lei 15.614, 2014. Votou a favor da nulidade os conselheiros Francisco Alexandre Linhares e Robério, doutor Robério. Só esse assunto já está terminado. Ontem, doutor Robério, eu acho que essa nulidade você tinha votado contra, não foi, não? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Eu até gostei, eu estava em dúvida como tinha votado na sessão passada. Mas independe o conselheiro pode mudar de voto de entendimento. Isso independe. Porque eu acho que na ata ontem, eu pelo menos tinha colocado como se fosse só o doutor Alexandre. Mas é bom, Evaneide, se você puder dar uma olhada no final da sessão de ontem, qual foi o voto do doutor Roberto Na em verdade, relação presidente, eu gostaria de manter o voto de ontem. Mas aí eu não tenho essa certeza. Como você já votou, eu já proclamei, você está votando com o doutor Alexandre hoje. Aí, infelizmente, a gente não pode... O senhor colocou de fato, votou a favor somente o conselheiro relator, que foi o doutor Alexandre Linhares. Somente ele votou a favor, tem mais... Mas a gente ainda não está nessa parte de... A gente pode dar só uma olhada na ata, ver se a gente coloca. Eu tenho quase certeza que o doutor Roberto ontem não votou pela essa nulidade, mas hoje votou. E já está proclamado. Nas minhas recordações. Esse questionamento, presidente, porque geralmente quando se usa a expressão conjunto da obra... Hoje nós lemos a ata, nós lemos a ata, sabe? Mas você, inclusive, falou nessa parte, no conjunto da obra, eu acho que ontem, que dava para entender. O Alexandre falou no conjunto da obra, eu geralmente, quando a pessoa fala no conjunto da obra, eu sou tendente a votar contra, porque o conjunto da obra, para mim, isso não é uma boa argumentação, não. Por isso que eu questionei quando ele falou se tinha votado ou não. Na verdade, eu não pretendia ter destoado de ontem, mas, infelizmente, destoei. Tudo bem, vamos dar só uma olhada porque a ata tem que representar o que foi colocado. Se a gente se equivoca na ata, nós corrigimos a ata de acordo com a gravação. Eu vou ver como é que eu faço para ver essa gravação, porque foi só no finalzinho essa decisão, então não tem problema, a gente consegue buscar mas a de hoje vai ser mantida para poder a gente não tá desfazendo. Eu já tinha proclamado a votação, então não dá para a gente mais votar. Ok? Vamos continuar votando, presidente, não há dificuldade. Vamos para frente aí. Doutor Michel, o que é que nos falta agora? Falta multa confiscatória do segundo processo e o mérito dos dois processos. Começando pela multa confiscatória, né, senhor presidente? Multa confiscatória. Senhor presidente, eu entendo que o parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 15.614 informa que não cabe a este contencioso afastar a aplicação de nenhuma norma em razão de inconstitucionalidade. No caso, o efeito confiscatório seria violação ao princípio da não efeito de confisco nos tributos e na multa. Então, senhor presidente, tendo em vista isso, eu não conheço dessa parte no recurso também. Michel,
Ontem foi todo mundo, foi conhecimento e negar provimento, e hoje você já está colocando na não Foi conhecimento. só negar provimento? Se quiser, então posso mudar, senhor presidente. É para manter o de ontem, pelo não provimento, tendo em vista a impossibilidade de ser afastado a aplicação de multa prevista em lei. Ok. Então, doutor Michel conhece, mas nega provimento ao pedido, entende que não é competência do contencioso administrativo afastar norma legal por inconstitucionalidade, em conformidade com o artigo 48, parágrafo 2º. É isso, doutor Michel? Isso. Doutora Dalcília, como vota? Com o relator. Doutor Alexandre. Com o relator. Doutora Francileite. Com o relator. Doutor Roberto. Com o relator, presidente. Doutor Ivete. Com o relator. Doutor Ivete. Com o relator, não deu para ouvir, não, né? Bom, por unanimidade de voto, foi afastado a arguição de inconstitucionalidade da multa. Deu sim. Arrastou e proclamando a decisão. Por unanimidade de voto, foi afastada a arguição de inconstitucionalidade da multa, por entender os senhores conselheiros que não é competência do contencioso administrativo tributário afastar a norma legal sob fundamento de inconstitucionalidade, conforme artigo 48, inciso 2º da Lei 15.614 de 2014. Nos resta agora, doutor Michel, os méritos, tá certo? Salvo engano, um é do artigo 126, não é isso? Isso. O primeiro processo, ele é do artigo 126, por se tratar de mercadoria que já foi tributada pela ST, e o segundo processo é a tributação normal. No julgamento de primeira instância, no primeiro processo, o julgador singular confirmou a penalidade do artigo 126. Já no segundo processo, usando da faculdade que a lei lhe dá, ele modificou a penalidade para o 123.3b. Eu entendo que foi bem o julgador singular em ambos os casos, e eu entendo, senhor presidente, que é o caso de confirmar as decisões singulares nos dois processos. Doutor Michel, só que ontem nós detectamos, também havia nas decisões a aplicação dessas penalidades com base na Lei 16.258 de 2017. Pergunta ao conselheiro se mantém isso ou se é a lei da época do fato gerador. Não, é a lei do fato gerador, senhor presidente. Aparentemente, a do julgamento singular. Na realidade, como digo, o julgamento singular, ele foi pelo artigo 126 e pelo 123. Se eu quiser, eu dou uma olhada aqui se nesses dois processos o julgamento singular foi também citando a 16.258. O auto de infração citou a 16.258. Deixe-me ver aqui os julgamentos. Só um segundo, por gentileza. Porque nós fizemos essas ressalvas ontem e manter a coerência, a gente tem que olhar para poder não... O primeiro processo, na ementa, ele só fala Lei 12.670, ele não faz referência à redação. Então, melhor. Né? No primeiro. No segundo... Primeiro é porque o auto de infração é que faz, eu acho, salvo engano. Exatamente, o auto de infração é que faz. E no outro processo, senhor presidente, só um segundo, por gentileza. No outro processo, ele também faz menção apenas a 123.3b da Lei 12.670. Apenas no auto de infração é que em ambos os processos faz referência à Lei 16.258.
Ok, então esse seu aqui é diferente dos de ontem em relação ao que o julgador singular fez, não é isso? Então você mantém o julgamento singular em ambos. Isso. Tudo bem, é só perguntando porque a gente tem que ter a mesma coerência. E antes de iniciar a votação, a gente pergunta para o conselheiro ter essa certeza. Doutor Michel, para os processos, como se manifesta em relação ao mérito? Senhor presidente, eu voto pela procedência de ambos os autos de infração, confirmando o julgamento singular em ambos os casos. Doutora Dalcílio. Com o relator. Doutor Alexandre. Com o relator, senhor presidente. Doutora Francileite. Com o relator. Doutor Roberto. Com o relator, presidente. Doutora Ivete. Com o relator. Com o relator. Bom, unanimidade de votos. Obrigado. Por unanimidade de votos, a quarta Câmara conhece dos recursos ordinários, nega provimento, mantendo a decisão singular de procedência, certo? Nos termos do julgamento singular, conforme parecer, a célula de assessoria processual tributária, adotado pela adota Procuradoria do Estado em sessão. Terminamos esses dois processos, nós temos próximos dois processos, a doutora Dalcília irá relatar. Pergunta à doutora Dalcília se tem condições de ser julgado em conjunto também, os outros dois. Sim, senhor presidente. Os dois são omissão de entrada, primeiro é de substituição tributária, o segundo é normal, ambos do mesmo exercício, desculpa, estava lendo a pauta aqui de ontem. Mas sim, os dois são omissão de entrada, substituição e normal, 2014, 2015, mudando só o exercício. Doutor Matheus, alguma objeção? Não, presidente. Nenhuma objeção. Doutora Jaqueline, alguma objeção de julgamento conjunto? Nenhuma objeção, doutor. O senhor poderia só citar o número dos processos, por favor? Vou citar agora, antes de iniciar. São os processos de recurso 16451-2018, autoinfração 2018, 14987. Ele tem como recorrente a Lojas Americanas S.A. recorrido célula de julgamento. Me desculpe. Só um minutinho, por favor. Diga aí, por favor. O pessoal tocou o telefone aqui para mim e foi bem na hora. Desculpe aí. Ao vivo não pode. O primeiro processo, o terceiro processo hoje de julgamento é o processo 16451-2018, autoinfração 2018-14987. Tem como recorrente a Lojas Americanas recorrido célula de julgamento. Foi julgado procedente e a assessoria se manifesta pela procedência. O último processo é o processo 16365-2018, autoinfração 2018-14989. Também o recorrente Lojas Americanas, recorrido célula de julgamento, o julgamento singular de procedência, a assessoria também se manifesta pela procedência. Doutor, ficou claro os números dos autos? Ou quer que eu repita? Ficou assim, doutor. Obrigado. Tá certo. Com a palavra, a conselheira relatora, a doutora Dalcília. Boa tarde a todos, conselheiros, senhor procurador, senhora secretária, senhor presidente, advogado. Só agradecer primeiramente a Deus por é um prazer aqui estar vendo todos com saúde. Um dia de cada vez. Então, esse processo eu vou fazer aqui
um relato até um pouco resumido, por conta de ele ser os mesmos argumentos, como eu já falei, já apresentados nas peças. Ele trata de omissão de entrada. O primeiro processo é do exercício de 2014, substituição tributária. Ele tem um montante de R$ 3.048.533,13. Foi cobrado o imposto e a multa, lançado pelo fiscal com base no 123.3S. E aí eu faço aqui o relator, que a informação complementar, ele fala como que foi feito um levantamento de estoque, pelo cruzamento das entradas, saídas e inventário da empresa, e que foi feito totalizadores, especificando, fazendo a unificação de produtos, e o critério que ele utilizou para unificar não ter sido apresentado outro critério pela empresa, ele utilizou o da descrição. Então, ele relata que as mercadorias possuem aquelas que foram sujeitas à substituição, ele autuou em conjunto, foram separadas daquelas do regime normal. Então, ele coloca aqui fiscalização. Até no final, ele coloca o 881, no caso da ST, do regulamento. A defesa, basicamente, tem os mesmos argumentos do recurso. O fiscal traz o CD, as folhas 13, nesse CD se contém os arquivos de relatórios CFOP, relatórios 2014-2015, tabela por agrupamento, totalizadores do regime normal, 2014-2015, totalizadores, substituição tributária 2014-2015. A defesa, ela argumenta a questão que foi feito esse levantamento com base exclusivamente em informações de estoque enviado eletronicamente, e aí começa a fazer as variações de estoque que acontecem na empresa, por motivos diferentes, a questão de entradas registradas manualmente, as saídas por códigos, não os caixas, e que às vezes nem sempre aquela saída vai corresponder diretamente, imediatamente, pode acontecer de ela sair antes da entrada, mas que isso nos estoques posteriormente é regularizado. Então, ela traz alguns documentos de controle interno para demonstrar esses argumentos. Fala da questão que o inventário oficial é realizado 2 vezes ao ano, para quando ela faz esses ajustes, mesmo com a demora em registro de algumas entradas, e questiona a multa de caráter confiscatório. A julgamento singular julgou procedente, mantendo a penalidade do 3S, da Lei 12.670, alterada pela Lei 16.258/2017. A julgadora singular afastou a nulidade requerida pela parte, afastou justificando, afastou também a exclusão dos sócios, o pedido de perícia também motivando, e no mérito decidiu pela procedência. No recurso ordinário, a empresa repete os argumentos da defesa, fala o item da exclusão, pedindo a exclusão dos diretores, fala da especificidade do controle de estoques, que é necessário para a aplicação da verdade material, deve-se se considerar questões de perdas, roubos, erro de códigos, e aí ela enumera várias situações possíveis que acontecem na empresa, porém, os documentos que ela traz, aí ela fala, pode ter ocorrido erro de código, distorções momentâneas de estoque da recorrente, como, por exemplo, um shampoo compra em caixa e vende unidades, o ar-condicionado em kit vende separado, furtos, roubos e quebras.
Então, essa dificuldade na cronologia de alimentação do sistema, entre as entradas e as saídas, que são efetivadas as saídas em SF e as entradas manualmente. E aí a questão do que não há ausência de prejuízo por o erário, e que o levantamento de estoque baseou as informações desconsiderando esses aspectos cronológicos levantados pela empresa, entre as entradas e as saídas. Ela trouxe como documentos a procuração, um documento 2, venda de forma individualizada completa de kit, documento 3, movimentação de estoque, contabilização desmembrada e contabilização, documento 4, guia e comprovante de pagamento das custas. Então, o parecer, ele vai conhecer o recurso, negar provimento e confirmar a decisão condenatória singular. Afastou também as nulidades, os pedidos de exclusão. E aqui, senhor presidente, o que há de diferente para a votação entre os pedidos desse processo e do segundo processo é que nesse ela coloca lá em pedidos finais, ela coloca a questão da ilegitimidade dos sócios, dos diretores, como sujeito passivo solidário, a multa com efeito confiscatório, que no segundo processo ela não coloca nos pedidos submetidos. Ela cita no segundo processo a ilegitimidade dos sócios, mas não a rola como pedidos. E a multa, ela nem sequer cita no segundo processo a multa com efeito confiscatório, apenas desse primeiro processo de 2014. Ela pede perícia nos dois processos, e no mérito a improcedência, em razão do equívoco da autoridade na análise dos fatos. É esse o relato, senhor presidente. Obrigado, doutora Dalcília. Com a palavra, doutor Matheus. Muito bem, senhora relatora. Muito claro o relato. Muito bem, senhor presidente. Senhores conselheiros. Bem, quando nós verificamos argumentos utilizados pela recorrente, e aí eu faço uma leitura rápida desses argumentos e vou me referindo a cada um, eles já foram objeto de discussão no processo, nos processos anteriores, que é a inclusão dos diretores como responsáveis. Essa questão já foi discutida, como já bem apontou a doutora Dalcília, não valia mais a pena ser discutida. E no mérito argumenta a ocorrência de especificidade do controle de estoque da recorrente, que jamais realizou ou realizará qualquer operação de circulação de mercadoria sem um documento fiscal, até que nós entendemos que ela não realize tal, né? Até porque ela pode, uma loja como a Americana, se não emitir, se não tiver o controle de nota fiscal, realmente ela acaba arranjando sócios. Mas o fato é que, com o levantamento levantamento de estoque, foi identificada a omissão tanto de saídas, e como no caso aqui, a omissão de entradas. E aí é uma questão prática, objetiva, né? E ela não trouxe elementos para comprovar a não ocorrência desses fatos, que foram apontados pelo agente fiscal, portanto, no mérito, não há que se afastar a acusação. E os argumentos, mais uma vez, como eu havia me referido no processo anterior, ela utiliza de premissas que são premissas válidas, que são argumentos válidos, mas que não se baseiam em elementos probatórios, quando ela diz que vários acontecimentos do dia a dia interferem na quantificação dos estoques, tais como erro de código, distorção na medida da unidade, indicada na nota fiscal de entrada, problema de cronologia na alimentação do sistema informatizado, ou seja, a nota fiscal chega no dia e ele registra no outro dia, demora no registro de entrada de mercadoria, perdas e roubos. Todos esses elementos são elementos importantes e que poderiam ser utilizados pela recorrente
para discutir a acusação, mas, no entanto, é que ela reduz esse argumento à sua retórica, não traz elementos comprobatórios de que esses fatos tenham ocorrido. É evidente que esses fatos ocorrem na empresa como a Loja Americana, uma magazine desse tipo, tais fatos ocorrem. Mas é necessário que, quando da constatação desses fatos, a empresa faça um registro. E o que nós não temos, no presente caso, são registros desses acontecimentos. Então, como afastar a acusação por mera retórica? Não há como afastar a acusação por mera retórica. Ela argumenta também, por exemplo, que esses problemas não teriam gerado arrecadação ao Estado, ou seja, não teria resultado em falta de recolhimento do imposto. Esse é outro argumento utilizado pela recorrente. Bem, se for discutir no caso de retórica, nós podemos dizer que sim, porque aí é só retórica. Né? Dizer, sim, claro que houve a repercussão na falta de recolhimento, porque quando ele não emite a nota fiscal, ou não dá entrada regular no produto, ele está permitindo que o fornecedor venda mercadoria sem nota fiscal, e aí já temos uma cadeia de omissões que resultam, inevitavelmente, em uma falta de recolhimento do imposto. Portanto, na retórica também podemos afirmar isso. Agora, há uma diferença entre a retórica e os fatos que são apontados no auto de infração. É que no auto de infração foi feito o levantamento. E na retórica não há nenhum levantamento aí feito pelo contribuinte, indicando coisa diversa do que está apontado no auto de infração. Razão pela qual, senhor presidente, sem mais delongas, a Procuradoria entende que o caso, adotando o mesmo entendimento dos processos anteriores, quanto às preliminares que foram suscitadas, as diversas preliminares, se manifesta pela procedência da acusação em ambos os processos. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutora Jaqueline, deseja se manifestar? Não, então vamos dar continuidade ao processo. Se ela quiser a qualquer momento se manifestar, a gente abre a palavra. Doutora Dalcília, a senhora começa a condução dos processos, para a gente dar seguimento. Doutor Matheus, é um prazer aqui, novamente, lhe ver. Eu me lembro que eu trabalhava na consultoria, que lhe envia com mais frequência, que pela minha redação do parecer, ele já sabia quando eu discordava da PGE. Eu não me esqueci mais, ele dizia, você não concorda com a PGE só pela linguagem que eu usava, ele já sabia. Então, assim, realmente, esse auto, a empresa, ela trouxe até, ela tentou, da forma dela, trazer alguma coisa que comprovasse esses fatos, esses erros, mas, ao meu ver, esses documentos aqui são levantamentos internos, controles internos da empresa, de alguns produtos que ela destacou aqui, como ar-condicionado, e aqui não provar esses fatos aí que ela trouxe como argumento para essas diferenças, eu entendo que esses documentos não mostram, não se revelam suficientes para afastar a acusação. São controles internos, alguns, nenhum deles faz menção expressa, por exemplo, a um documento de nota fiscal na entrada. São controles materiais aqui, que tem a quantitativo, sim, tem a descrição, e eu quero deixar aqui destacado para mostrar que realmente foi analisada a documentação da empresa, por isso que eu estou fazendo questão de mencionar, né, que não foi em nenhum momento desconsiderado os argumentos, como o doutor Matheus bem disse, realmente são fatos possíveis de acontecer. O que não existe é a prova aqui nos autos de que eles efetivamente aconteceram no caso em concreto. Então, nesse sentido, eles não afastam a acusação, não são instrumentos hábeis a afastar a acusação, e eu trago aqui a questão, já foram votados, senhor presidente, nos processos anteriores, os principais argumentos desse processo, né, que são a questão
se repete aqui, em relação à ilegitimidade dos diretores, que já foram... A ilegitimidade, quando eu fui julgar por os processos iniciais, eu, inclusive, já perguntei aos demais conselheiros se é para todos os 4 processos. Legitimidade passiva... Não, a ilegitimidade passiva, quando se votou para os 4 processos. Se alguém achou que não foi, me diga, por favor, que é para poder... Se achar que não foi, a gente faz novamente a votação. Mas eu lembro que eu ressaltei isso. Faz sentido a gente votar em legitimidade passiva 4 vezes. Então, o que eu ressaltei é que, em relação ao pedido de perícia, não. O pedido de perícia, a gente tem que levar em conta os processos. E como a relatora ainda não tinha feito o relato, não tinha mostrado os processos, nós não podíamos indeferir o pedido de perícia sem a relatora se pronunciar, ou deferir. Por isso que eu tenho essa prudência em relação a uma matéria que necessita de mais cuidado, de verificar o processo em si, nós não podemos julgar antes dos relatores se posicionarem. E o confisco também, né, senhor presidente, já vale para os 4, né? O confisco vale para os 4. Porque também o confisco ele só tem nesse primeiro, o segundo ele não tem o confisco, assim como o doutor Michel também só tinha em um, não tinha em um. Ele não tem quando é só aplicado no artigo 126. Quando é aplicado 10%, a empresa não se questiona, porque a multa é isolada, só 10%. Certo? Ela só questiona confisco nas multas de 30%. Que tem o imposto, que é o primeiro processo. Que tem o imposto e multa. Isso. Na omissão de entrada, é quando é a substituição tributária, e na omissão de saída, nas mercadorias normais. Isso, aqui no caso... No caso aqui, o primeiro... Aqui é o quê? Pedido de perícia, tá certo? Doutora Dalcília, o seu processo nos resta pedido de perícia, nós temos que analisar o pedido de perícia, sim, e dizer o que é que a conselheira acha, e os conselheiros depois vão dizer que se acompanha ou não. E depois mérito, eu acho que salvo engano, é o que falta. Quanto ao pedido de perícia, eu verifico que ele foi realmente realizado também nesse processo de forma genérica, né? Como eu falei antes, os documentos anexados pela empresa, elas não mostram que tenha havido uma emissão de nota fiscal, e até onde eu comparei o estoque de alguns deles, e o estoque deles, que consta neles, que eu verifiquei, bate com o do levantamento dos produtos que estão aqui. Então, as divergências, às vezes, relacionadas às saídas, mas essas saídas, elas não estão acompanhadas, assim, de notas, e aqui trata-se de um processo de entrada. Então, assim, eu não vi nenhum elemento nos autos que afaste a acusação ou seja uma demanda pela perícia para fazer uma apuração mais detalhada, com base apenas em controles internos da empresa. Então, eu vejo que afasta aqui o pedido de perícia, considero suficientes os elementos dos autos para análise do mérito, senhor presidente. E por ser genérico, né? Por ser formulado de forma genérica. Ok. Doutor Alexandre, como vota? Acompanho a relatora. Doutora Francileite. Acompanho a relatora. Doutor Roberto. Com a relatora. Doutor Ivete. Com a relatora. Doutor Michel. Com a relatora. Bom, a quarta Câmara conhece do recurso em relação ao pedido de perícia, entretanto, indefere. Entende que foi formulado de forma genérica e que os elementos contidos no auto de infração são suficientes à formação do convencimento.
conforme o artigo 97, inciso 1, inciso 3, não é isso, doutora Dalcília? Isso. Esse é o voto da doutora Dalcília. Foi por unanimidade de votos. Só para ressaltar, os processos anteriores, o conselheiro Michel só votou por ter sido formulado de forma genérica, certo? E acompanhado todos, a Dalcília deu só um comentáriozinho também, que os elementos contidos, mas ela acompanhou o relator. Então, quando a gente faz a ata, a gente tenta fazer de acordo com a votação. Nos da doutora Dalcília agora, eu proclamei com o artigo em deferimento com 97.1 e 3. Nos dois anteriores, somente com 97.1. Ok? Só para ficar claro, os conselheiros, quando lerem a ata, vão entender que foi desse jeito a votação. Nos resta agora, doutora Dalcília, os méritos, certo? E antes de ser proclamado o mérito, eu queria, antes disso aí, para poder a gente ficar bem tranquilo, tá certo? Queria perguntar aos conselheiros em relação a... Só um minutinho. Em relação ao conhecimento do recurso, em especial a parte de exclusão do polo passivo dos conselheiros, dos sócios. Os conselheiros mantêm os mesmos entendimentos do julgamento, efetuado anteriormente, sobre a relatoria do doutor Michel, ou alguém quer mudar o seu entendimento? Só para a gente poder dar prosseguimento, como tem gravação, a gente ficar isso bem claro. Todos mantêm, por favor. Sim. 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 Gostaria de escutar a todos, porque aí, doutor Robério. Doutor Robério. Sim. Doutor Ivete. Sim. Então, pronto. Fica mantida a mesma decisão dos processos anteriores. Não conhecer e a Ivete conhecer, doutor Alexandre não conhece, mas com fundamentos indiferentes, tá certo? E em relação ao caráter confiscatório, senhores, mantém também o mesmo entendimento dos processos anteriores? Sim. Desculpe estar sendo repetitivo, mas só para a questão formal, certo? Os conselheiros, por favor. Sim. Doutor Roberto, doutora Dalcília. Sim. Sim. Doutora Francileite, sim também, né? Todos, né? Então, também foi por unanimidade mantendo a mesma decisão. E agora nós vamos para o mérito. Doutora Dalcília, em relação aos processos, a senhora quer votar em separado ou quer votar os dois em conjuntos? Dá para votar em conjunto, senhor presidente. Esses processos, um deles até o par do processo da doutora Ivete ontem, e aconteceu aquela mesma situação. Eles foram autuados como 3S, e com base na lei nova, 16.258, se eu não me engano. Aí, naquele processo de ontem, que estavam essas penalidades, a gente aqui votou pela 3A, lá o dela era saída, né? Então foi 3B, né? Ou era, deixa eu ver aqui se era entrada e saída. Da doutora Ivete era entrada também, né, doutora Ivete? Foi 3A, né? Isso. Então, a mesma situação de penalidade, senhor presidente. Aqui teria que alterar, se a gente... Julgamento singular foi 3S e o parecer também, 3S. Certo. Nos dois processos. Gostaria de escutar o procurador em relação à penalidade. Pela procedência, do jeito sugerido da autuação. Doutor Matheus, a autuação ele sugere com a redação dada pela 16.258. Sim, a Câmara entende que a redação é a época do fato gerador. Sim, o tempo rege o ato, claro. Tudo bem. O tempo rege o ato. Nesse caso aí, se a retroação ela só acontece quando é expressa em norma,
Ela só acontece quando é para beneficiar. Nesse caso aqui, como não é para Nesse beneficiar, caso, não há empate. benefício Empate. nenhum, aplica-se a norma vigente à época em que o fato ocorreu. Tranquilo. É Então, isso. é só para constar, porque quando for modificado, eu não vou de acordo com a manifestação oral proferida em sessão, porque o parecer ele se manifestou mantendo a decisão singular com a redação dada pela 16.258, e os conselheiros ontem, né, pelo menos acho que foi todos os conselheiros, foi por unanimidade, aplicaram a penalidade, sim, mas mantiveram com a redação da infração à época do fato gerador. Isso era esse questionamento. Mas, fora isso aí, vamos para... São duas infrações diferentes, não é isso, doutora Dalcília? Elas são entradas, só que uma é substituição, a de substituição tem imposto e multa, e a outra que é normal, mas também é entrada. A acusação de ambas é entrada. Só que uma de substituição... Uma ele aplica 10%? Não, as duas ele aplicou 3S. 3S é 30%. Tá certo. 123, 3S, tá ok. Então, então dá para ser votado os dois juntos, não é isso? Eu acho que sim, se ninguém discordar por mim. Conselheiros, querem debater sobre o mérito? Doutora Ivete? Acho que foi tão debatido já. Então, pronto. Doutora Dalcília, como vota em relação ao mérito das autuações? Processos de número. Só um minutinho. Os processos em julgamento agora são o processo de mérito 16451-2018, auto-infração 2018-14987, e 16365-2018, auto-infração 2018-14989. Como é que a doutora Dalcília vota? Senhor presidente, eu voto por conhecer o recurso, negar-lhe provimento, julgando procedente a acusação, os dois processos, entretanto, alterando só a penalidade, a fundamentação da penalidade, para aquela vigente à época do fato gerador, que seria o 123, 3A, que mantém o mesmo percentual, de 30%. Da Lei 12... 12.670, com a redação da Lei 13. Eu estou tentando aqui achar a lei antiga, porque a minha nota nova é a 13, né? 13.418. 13.418 de 2003, não é isso? Isso. Bom, senhores, doutora Dalcília votou pelo conhecimento do recurso negando provimento, mantendo a decisão de procedência, mas somente em relação à fundamentação, fundamentação da penalidade que ela aplica o 123, 3A da Lei do 670/96, com a redação dada pela Lei 13.418 de 2003. Doutor Alexandre, como vota? Com a relatora. Doutora Francileite. Com a relatora. Doutor Roberto. Com a relatora. Doutora Ivete. Com a relatora. Doutor Michel. Com a relatora. Por unanimidade de votos, a decisão serve para os dois últimos processos. Por unanimidade de votos, a quarta Câmara conhece do recurso ordinário, nega provimento, mantendo a decisão de procedência da acusação nos termos de julgamento singular, entretanto, aplica a penalidade contida no artigo 123, 3A da Lei 12.670/96, com a redação da Lei 13.418 de 2003, que
seria os mesmos percentuais dados no julgamento singular. Não é isso, doutora Dalcília? Isso, senhor presidente. Não altera em nada para a empresa os valores. Ok. Nós concluímos os nossos 4 processos de hoje, agradecendo a Deus por termos concluído dentro de um prazo razoável, sem perca da qualidade das discussões. Volto a agradecer aqui a doutor Matheus pela presença, doutora Jaqueline nos honrou também com sua presença, mas trouxe o meu nome do advogado, que está acompanhando também. É Yuri, doutor, prazer. O doutor Yuri, que nos honra aqui com sua presença, certo? A todos, muito obrigado. Doutor Joaquim Victor, aqui também, que sempre tem acompanhado, assistido às sessões aqui, que ajuda aqui. E todos, muito obrigado pela presença. Obrigado, Evaneide, mais um dia conosco, e até amanhã, senhores, às 13h30, certo? Lembrando que cuidem-se, cuidado, saúde, paz, fiquem com Deus. Muito obrigado, até amanhã. Um abraço em todos. Até amanhã, estarei de volta aqui.